nós estarmos na casa do Senhor para celebrar ao nosso Deus em nossa casa, na nossa igreja, e é a oportunidade que nós temos para celebrar esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Amados, eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 40. O Salmo de número 40 é um salmo que fala sobre o livramento, o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E o Salmo de número 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, beberão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez aqui estamos na tua casa para poder celebrar a tua presença em nosso meio, para te adorar na beleza da tua santidade. Nós estamos aqui para invocar a tua presença nesse lugar, Senhor. Ó Deus amado, vem manifestar a tua graça, vem manifestar o teu poder, vem derramar sobre nós a tua unção, Senhor. Ó Deus amado, unge os louvores, as músicas que serão entoadas a ti, ó Pai, para que possamos adentrar, ser conduzidos pelo teu Santo Espírito na tua presença, ó Pai. Nós queremos nessa noite ver a ti face a face. Fala aos nossos corações, nós te pedimos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos estar louvando a Deus em nome de Jesus nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O louvor que nós vamos estar entoando ao Senhor essa noite, ele fala que grande é o Senhor e muito digno de louvor. No final ele fala: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Aleluia, glória a Deus. Amados,
Podem sentar, meus irmãos e irmãs. O Salmo de número 51 é um salmo que nos chama a atenção pela maneira como ele foi escrito. Salmo 51 é o momento em que Davi está sendo repreendido pelos profetas Natan. Ele estava no reinado, no seu castelo, viu Betseba e desejou. Quando ele chega em casa, e ali Natan depois vai ao encontro dele e fala sobre o que ele tinha cometido. E ele conta uma história. Um homem pobre tinha uma cordeirinha que tratava como filha. E o vizinho dele era um homem rico. Quando chegou um visitante na casa desse homem rico, ao invés de ele pegar um dos animais do seu rebanho para fazer o banquete para esse visitante que acabou de chegar, não. Ele vai na casa do vizinho e pega a única cordeirinha que ele tinha e faz banquete para esse visitante que chegou. Quando Natan conta essa história para Davi, Davi fica furioso. Quem é esse homem que eu vou destruir a casa dele e a família dele? Natan vira para Davi e fala: Davi, essa pessoa é você. Foi isso que você fez com Urias. Ele com a sua esposa, você simplesmente destruiu a família. E aí ele vai e naquele momento ele diz: pequei contra o Senhor. É exatamente essa frase que está aqui. E o relato do capítulo 51 do livro de Salmos é um relato de confissão de pecados. É nesse contexto que ele escreve o Salmo 51. É nesse contexto que ele externaliza o arrependimento do pecado que ele tinha cometido. E aí ele fala: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraste na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com enxofre e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui, no versículo 10, ele finaliza esse momento de confissão falando: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Esse é o momento que Deus separa pedagogicamente no culto para que nós venhamos à presença do Senhor, reconhecendo as nossas falhas e a nossa dependência dele. Esse é o momento de confessarmos a Deus nossos pecados. Mesmo assentados, ou de joelhos, ou em pé, não importa a forma. O que importa nesse momento é o coração contrito a Deus. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, ao ver o Pai Santo no texto de Davi e Natan fazendo o papel do Espírito Santo e mostrando os erros de Davi, naquele momento, Davi teve um coração obediente a Ti e se arrependeu dos seus pecados. Pai, nós queremos, ó Pai, que nesse momento reconhecer, diante das falhas, dos atos que nos distanciam de Ti, dos pecados cometidos por pensamentos, por palavras e obras, nós queremos, ó Pai Santo, reconhecer que precisamos do sangue do Teu Filho Jesus, que foi derramado na cruz sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ó Deus amado, muito obrigado, porque hoje nós temos a certeza que nossos nomes estão escritos no livro da vida. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós temos a certeza que os nossos pecados foram apagados pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado, porque hoje nós temos a certeza que através do sacrifício de Cristo Jesus, hoje o inimigo não pode mais nos acusar. Ó Deus amado, muito obrigado pelo perdão.
Muito obrigado, Senhor amado, porque através do sangue do Cordeiro, hoje estamos livres para poder te louvar, livres para poder te adorar. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe as nossas vidas como sacrifício vivo para louvor ao teu santo nome, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, muito obrigado. Amém. Amados, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito de Deus paira sobre a face da terra procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele encontra, o Senhor para e se revela e faz presente. Esse é o momento que nós temos para celebrar esse Deus maravilhoso em nosso meio. Vamos ficar de pé e vamos estar louvando a Deus nesse momento, no ministério de louvor, e juntos possamos ter a oportunidade de agradecer esse Deus maravilhoso em nosso meio. Aleluia. O primeiro louvor nessa noite, ele fala: solta o cabo da nau. Aleluia. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Que as nossas vidas, que a sua vida, possa estar sempre colocada aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando força o pé contra
Cristo. O mar pode estar revolto, o mar pode estar bravio, mas tenha certeza, o Senhor vem ao meu encontro, Ele vem ao teu encontro, e você que está nos assistindo, Ele vem ao teu encontro. Aleluia. E Ele vai entrar no barco, e Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar toda tempestade na tua vida, na tua casa, na tua família. O outro louvor que nós vamos estar entoando, então, meus irmãos, ele fala que Deus enviou o seu Filho amado, porque Ele vive, aleluia. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer, por meu pecado. Mas ressurgiu, aleluia. Ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória com meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, um grande coral. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, porque, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. As nossas vidas estejam sempre nas mãos do nosso Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amados, nós temos um momento de adorar a Deus também com as nossas ofertas. Esse é um momento especial que nós temos para ter a oportunidade de externalizar esse nosso amor e nossa adoração a esse nosso Deus. Lucas 6, 38 é uma passagem que diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nesse espírito, amado, vamos estar louvando a Deus também com as nossas ofertas, nesse momento de adoração a Deus.
Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de externalizar o nosso amor, a nossa adoração a Ti através das ofertas. Que elas venham, ó Pai Santo, ser usadas na Tua obra e trazer vidas para Ti, Senhor. Que nas nossas casas, ó Pai, não venha faltar absolutamente nada. Que Tu venhas multiplicar, que Tu venhas abundar, ó Pai, em nossas dispensas, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Alguns avisos antes da palavra. O pastor deve estar de volta já. Lá, mas eles tiveram uma reunião consigo e os assuntos que são importantes para ser levados à delegação ao Conselho Geral do ano que vem. Então é de extrema relevância a gente ter o cuidado de qual a direção que a Igreja Metodista está dando, e por isso a Igreja Metodista é criteriosa nos estudos, nos assuntos que estão sendo abordados, estão sendo levados. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na sociedade, e na Inglaterra, por exemplo, ano passado foi aprovado o casamento dos homossexuais. Então isso é uma questão que está sendo bastante debatida. E aqui no Brasil existe uma corrente que está barrando isso. Então a gente tem que permanecer firmes nas nossas orações para que o inimigo não venha adentrar em nossas igrejas de forma tão cruel. Nessa noite eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Números. Livro de Números, vamos ler no capítulo 11, dos versículos 1 ao 9. Números 11, eu vou pedir que vocês permaneçam com as suas Bíblias abertas, porque a gente vai precisar usar a Bíblia hoje bastante. E é uma passagem que é muito inspiradora para os nossos dias, os dias atuais que estamos vivendo, e é de extrema relevância. Números 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar também, disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e a colheita, e os moinhos o moía num grau, o pisava, e as panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nesta noite, fale aos nossos corações, ó Pai, pois estamos aqui desejosos de ouvir a Tua voz. Por isso, prepara os nossos corações, as nossas mentes, para se tornar terra fértil, para receber a boa semente da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar hoje a respeito de um homem, um americano chamado Casey McAllister. Provavelmente vocês não devem ter escutado, mas ele é uma pessoa especial naquilo que ele tem feito. Ele é casado, ele é um americano, tem 5 filhos, vou mostrar a foto dele depois, e ele teve que aprender ao longo da vida a superar obstáculos, melhor do que qualquer outra pessoa. Aos 6 anos de idade, uma criança saudável, muitas vezes ela gosta de correr. E ele, aos 6 anos de idade, largou na mão da mãe, saiu correndo e foi atropelado por um caminhão.
Aos 6 anos de idade ele perdeu as 2 pernas. E Casey McAllister é um homem que nos dá uma grande lição. E eu vou pedir a ajuda dos nossos irmãos aqui. A gente vai ver esse vídeo agora e vai falar, deixa eu desligar aquela luz lá, e aí você pode botar o vídeo, porque senão a gente vai conseguir enxergar. Let's go! E a gente ainda escuta as pessoas reclamarem de ter que ir na padaria comprar pão normais, e a gente acaba escutando esse tipo de coisa. Por favor, pode me ajudar aqui a organizar a luz aqui, voltar, por favor? Essa competição se chama Spartan Race. Aconteceu em 2018, na Califórnia, na parte mais alta, em Nevada. E ela é uma série de corridas de obstáculos de distâncias variadas. Essa prova especificamente foram 21 quilômetros que ele teve que percorrer para completar a prova. 21 quilômetros. A gente anda 500 metros, 600 metros, 1 quilômetro e reclama doidado que está cansado. E esse homem, Casey McAllister, ele compete nessas provas e ele trabalha muito nessa questão de vídeos e palestras motivacionais. O que isso tem a ver com esse texto? Tudo a ver. Para a gente poder entender o livro de Números e o contexto dessa passagem que a gente leu, a gente precisa entender, primeiro, o livro de Êxodo está falando da Torá. Torá e Pentateuco é a mesma coisa. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Torá em hebraico, Pentateuco em grego. O Êxodo, ele fala a respeito como o povo saiu do Egito. O livro de Levítico, ele vai falar a respeito da tribo de Levi. E mais especificamente, de Arão, que é o levita que se tornou o sumo sacerdote. E a partir deles ali veio a preocupação pelo tabernáculo e pelo cuidado do tabernáculo. O livro de Números vai relatar, o Números em hebraico é Bemidbar, que significa no deserto.
ela vai trazer a narrativa histórica do povo de Israel, do povo do Senhor, durante a peregrinação no deserto. Esse é o contexto dos 3 livros. Então, para eu poder entender em que contexto essa passagem em que o povo de Israel estava ali reclamando com Moisés a respeito do maná, eu tive que pegar essa minha outra Bíblia. Eu tenho uma Bíblia em casa chamada Bíblia em ordem cronológica. Então ela pega os textos e vai colocando ela de forma cronológica. Se eu peguei esse texto e fui tentar analisar, será que ele estava antes dos 10 mandamentos, depois dos 10 mandamentos? Eu fui perceber que esse relato ele está depois do livro de Êxodo, tá no livro, seria o capítulo 41, 42, que não existe. Então está depois de tudo aquilo que aconteceu, ou seja, o povo já vinha andando na presença do Senhor. E uma coisa que eu queria destacar aqui, se você olhar Números 11, versículo 1, ele falou assim: queixou-se o povo ao Senhor de sua sorte, que aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. Para pensar, por que acendeu-se-lhe a ira naquele momento para com o povo? Se uma criança ela erra uma vez, a gente explica, não pode fazer isso. Se ela volta a repetir o erro, a gente vai ser mais enérgico. Eu já falei para você, você não pode fazer isso. Nesse caso aqui, quando o Senhor acendeu-se-lhe a ira, é porque o povo já havia murmurado antes. Se você analisa a história do povo de Israel saindo do Egito, eles saem do Egito e ali eles reclamam de novo aonde? Nas águas de Mara, quando eles encontram água para beber, que estavam com sede, e a água estava amarga, e aí reclama com Moisés joga uma busta, a água se torna doce e aí eles voltam a beber. Como se não bastasse, você vai lá para Êxodo capítulo 15, Êxodo 15, 22, você vai encontrar o povo reclamando das águas de Mara, fez Moisés subir a Israel do Mar Vermelho, saíram para o deserto de Sul, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias depois do Mar Vermelho ser aberto, eles estavam reclamando de novo por falta d'água. Como se não bastasse, Deus vai dar água para ele, quando no capítulo 16, no capítulo seguinte, eles reclamam agora porque não tinha carne, não tinha pão. E aí, o que você começa a perceber, que dessa vez, Deus foi severo. Naquela vez nem tanto, mas desta vez Deus foi extremamente severo, porque ele já conhecia. Quanto mais a gente conhece Deus, mais vai ser exigido de nós um comportamento melhor. Se eu tenho intimidade com Deus, como é que eu estou tendo um comportamento infantil? No meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento dentro da igreja, com meus irmãos, com meus vizinhos, com meus parentes, não posso. Eles saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho, logo em seguida Deus dá para eles o livramento do Mar Vermelho, logo depois Deus age profundamente, transformando a água amarga em doce. Deus depois dá o maná. No capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos para ele. Eles só estão vendo a manifestação do poder de Deus, eles estão reclamando, querendo carne. Eu vou dar um detalhe aqui interessante, que quando eles saem do Egito, eles saem com um grande rebanho. Por que eles estavam reclamando de barriga cheia? Olha o que está no capítulo 12 de Êxodo, versículo 38. Eles não saíram sem nada, não. Eles saíram com muita coisa. Versículo 38. Subiu também com eles um misto de gente. Esse misto de gente é o mesmo que fala em Números. Misto significa egípcios que, ao olharem o milagre e as pragas acontecerem no meio do seu povo, eles, opa, esse Deus é poderoso, eu quero seguir esse Deus. E segue. Mas o problema é que esse misto de gente é a famosa frase, o fermento leveda a massa. Ele foi um fermento naquele povo, no meio do povo de Israel, que acabou inflamando os corações deles contra Moisés. Então eles acabaram corrompendo muitos. Então eles saem de lá, esse misto de gente, com ovelhas, gado e muitíssimos animais. Eles saem com esse rebanho enorme e estão reclamando de carne. Por quê? Amados, quem está infeliz reclama até de barriga cheia. Quem está infeliz vai reclamar até de barriga cheia. Números 11, 4 fala claramente sobre esse fato. Números 11, versículo 4. Ele fala: e o populacho, que é aquele misto de gente,
estava no meio deles, veio a ter grande desejo da comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, também disseram: quem nos dará carne a comer? Infelizmente, eles reclamaram, tendo um Deus cuidando deles, e Deus satisfaz, manda as codornizes para ele, manda maná para ele, mas no Salmo 106, versículo 15, Deus falou: tudo bem, eu vou dar, mas olha o que acontece com uma expressão muito interessante que é colocada aqui. Salmo 106, versículo 15 fala: concedeu-lhes o que pediram, mas fez-lhes definhar-lhes a alma. Da mesma forma que hoje nós encontramos pessoas, muita gente saudáveis, reclamando da vida, reclamando porque não quer ir até lá, não vou até Cascadeira, é muito longe. Muita gente anda reclamando de coisas que andam acontecendo no mundo. Quando a gente olha um vídeo desse, quando a gente olha uma pessoa sem as duas pernas participar de uma competição de 21 quilômetros, a gente vê pessoas reclamando com saúde perfeita e às vezes fica questionando, fica reclamando porque tem que ir em um lugar, tem que ir no outro. Eu falei: gente, a gente é feliz e a gente não está reconhecendo isso. Infelizmente isso também acontece na igreja, tem muita gente que fica reclamando das dificuldades do dia a dia. E a mensagem de hoje, continuando a série de mensagens Ser Discípulo, desse mês de agosto, hoje nós veremos no livro de Números, ele nos ensina motivos para não reclamar diante dos problemas. E para isso eu dei como título da mensagem de hoje: murmuração. Por que não devemos murmurar? Primeiro motivo, a gente vai encontrar exatamente diante dos fatos do capítulo número 11, versículo 1, e acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade. Primeira coisa, quando a gente reclama, a gente está revelando uma falta de confiança em Deus. Quando a gente reclama, primeira coisa, a gente está revelando uma falta de confiança em Deus. Êxodo 14, eles atravessam o Mar Vermelho. Êxodo capítulo 15, Deus manifestando os seus milagres. No capítulo 15, as águas estavam amargas, Deus vai, transforma as águas em doce. No capítulo 16, olha a sequência, um pertinho do outro. Não deu tempo nem de esquecer do milagre que tinha acontecido e já estão reclamando de novo. No capítulo 16, reclamam de pão e de carne, Deus vai dar. Aos pés do Monte Horebe, Deus dá os 10 mandamentos para que eles pudessem estar ali em obediência ao Senhor, pudessem estar seguindo as ordens do Senhor. Adam Clarke, um teólogo metodista britânico, entre o século XX e o século XVIII e o século XIX, ele fala: quando as pessoas reclamaram, qual foi a causa dessa reclamação, não soubemos ao certo. A conjectura de São Jerônimo, um comentarista da Igreja Católica, é provável que eles reclamaram por causa da extensão do caminho, de terem andado muito. Mas certamente nenhum povo teve menos motivo para murmurar. Eles tinham Deus dentre eles. Os milagres e a bondade eram continuamente operados em seu favor. Eles estavam vendo Deus agindo o dia todo dia. E naquele momento em que Deus estava agindo, eles não tiveram a consciência de que Deus estava agindo, estava ali presente, e eles reclamavam. Esse cuidado que a gente tem que ter, como servos e servas do Senhor, nós carregamos sobre nós a marca de servo do Senhor. Ele é um discípulo, ela é uma discípula do Senhor. E por isso, nós temos uma responsabilidade a mais para com o mundo ao nosso redor, para sermos exemplo, porque devemos ser luz do mundo e sal da terra, como falamos hoje de manhã. A gente, quando começa a reclamar das coisas, as pessoas ao nosso redor começam a questionar: o teu Deus, ele não é o Deus que faz todas as coisas? Não é o Deus que age em todas as circunstâncias? Como é que você está reclamando? Você não confia no teu Deus? Amados, nós temos que ter uma convicção de que Deus tem tudo em suas mãos. O controle está nas suas mãos. E por isso, Deus sabe exatamente os caminhos que Ele quer nos levar, para que o nome dEle seja glorificado. Se em primeiro lugar a gente não deve murmurar porque revela uma falta de confiança em Deus, segundo,
A gente não deve reclamar porque revela uma falta de visão. Quando a gente está passando pelo problema, a gente está olhando apenas uma peça do quebra-cabeça, enquanto Deus enxerga o quebra-cabeça inteiro. Ele enxerga o quadro pronto. Nós estamos com uma visão curta, diminuta, apenas daquele momento, uma visão reducionista, e muitas vezes a gente questiona perguntando a Deus: Deus, por que estou passando por isso? Enquanto a pergunta deveria ser: para que estou passando por isso? Se a gente parar para pensar no questionamento que nós fazemos durante as dificuldades, a gente teria uma postura, e nessa postura revelaria exatamente a maturidade cristã. Então a pergunta certa para um discípulo, de uma pessoa que já tem uma maturidade de caminhada com Cristo, não é: por que eu estou passando por isso, Senhor? Mas para que estou passando por isso? Na medida que eu mudo a forma de perguntar, eu compreendo que Deus está usando desse momento que eu estou vivendo para que lá na frente uma pessoa vai estar passando pelo mesmo problema que eu. E nesse momento que eu estou passando por essa dificuldade, eu falei de manhã cedo: tribulação, perseverança, experiência e esperança. Na medida que eu testemunho, Deus permitiu que eu passasse por um problema, porque lá na frente Ele está vendo uma outra pessoa passando por um problema. Na medida que eu testemunho, que eu compartilho a experiência de Deus, qual o cuidado de Deus na minha vida, você gera esperança no coração dela. E essa pessoa, ela prossegue na caminhada cristã. Ela não desanima, não solta o barco da nau, ele não deixa com que a vida leve para caminhos fora do caminho do Senhor. É nesse momento que a gente aprende a ter essa consciência. Então, reclamar revela falta de visão. Para que, Senhor, estou passando por isso? Para que o Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida? O que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer me levar? Para quem eu devo falar dessa experiência que eu estou tendo agora? João Wesley, ele fez uma afirmação muito interessante sobre essa passagem, e ele fala: ou sem preço, ou porque o peixe era muito abundante, e a pesca era lá no Egito, né? Está falando dos peixes que eles desejaram, das carnes que eles desejaram, e dos alimentos que os faraós comiam, que os egípcios comiam. A pesca era de graça, com preço muito baixo. E isso era mais provável porque os egípcios talvez não provassem de peixe, de alho poró, cebola. Eles adoravam para os seus deuses, eles usavam esse material como um instrumento de adoração, eles ofertavam isso para os deuses dele. Então, para os israelitas, os judeus, para eles isso era abundante, porque os egípcios não queriam. O máximo que eles faziam era usar para oferenda aos deuses dele. E aí os israelitas tinham isso em abundância. No momento que eles estão no período de escassez, eles começam a reclamar. E aí, naquelas épocas, eles poderiam ter em abundância, e pela falta naquele momento, a gente ver pessoas reclamarem porque não possuem, não têm mais, estão agora desprovidos de poder ter. Essa revela uma visão imediatista e reducionista do momento que estamos vivendo. Quando a gente tem consciência de que Deus está no controle da minha vida, a gente começa a parar a pensar: o Senhor está querendo me mostrar alguma coisa, o Senhor está querendo me usar para alguém, em algum lugar, eu não sei o que. Ou seja, nessa hora a gente tem que estar capacitado, ou seja, orando, jejuando, nos momentos de dificuldade, fazer aquilo que Paulo orienta para a igreja de Romanos, perseverar durante a tribulação, porque na medida que a gente ultrapassa aquele momento, com certeza essa experiência adquirida vai se transformar num instrumento para a glória de Deus, na medida que você compartilha, testemunha, fala daquilo que Deus tem feito na sua vida. É importante nós termos essa visão, é importante termos esse cuidado, para que não podemos deixar com que as circunstâncias ao nosso redor venham fazer com que nós venhamos a reclamar. Tem um personagem no Antigo Testamento, um profeta e filósofo chamado Abacuque. Ele faz uma brilhante defesa. Quando você começa a ler o livro de Abacuque, ele pergunta: Senhor, até quando eu verei? Vamos para o versículo 4 do capítulo 1. Senhor, os juízes estão vendendo sentenças,
a corrupção no meio da justiça, o povo está sofrendo, a violência é muito grande no meio de nós. Senhor, fala conosco. E aí os analistas desse texto, ele não está reclamando por causa do problema. Ele está falando com Deus por causa do silêncio de Deus. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu preciso ouvir tua voz, Senhor. E esse é o caminho, é o meio pelo qual Abacuque chega a Deus para pedir ao Senhor uma resposta. E aí Deus fala com ele. Mas é importante nós termos noção que no meio das dificuldades, a gente muitas vezes ficamos surdos até pela voz do Senhor. É necessário pedir a sensibilidade para conseguir entender Deus falando conosco através de um garoto na rua, através de um trocador no ônibus. Quando a gente tem essa sensibilidade, Deus começa a falar conosco através de pessoas ao nosso redor, e se a gente está atento, a gente vai ouvir a voz de Deus. Mas para isso, a gente costuma falar que experiência é caminho andado. É necessário estar ali, na intimidade, lendo a palavra. Cada dia que você lê a palavra, o Senhor está falando contigo e a gente vai desenvolvendo essa intimidade. A intimidade que Deus deseja que nós venhamos ter com Ele é aquela que a gente tem em nossas casas. Eu e meu irmão, por exemplo, quando a gente era criança, a gente sentava depois da escola, a gente chegava em casa, fazia o dever de casa e eles ficavam vendo desenho. Você tinha 8 anos, 9 anos. E eu me lembro quando meu pai chegava em casa, eu morava lá na Rainha Elizabeth, na Rio de Janeiro. Meu pai, quando chegava em casa, ele já tirava a chave do bolso e balançava. Era muita chave, porque é a chave da loja. E aí, quando ele estava chegando, ele escutava o barulho no corredor. Pelo balançar da chave, sabia quem era que estava do outro lado da porta. Sabia que era meu pai. Lá em casa é a mesma coisa. Meus filhos, quando andam pela sala à noite, eu sei quem é quem. A maneira como fecha a porta da geladeira, a maneira como abre a porta de casa, a gente já conhece. Por quê? A intimidade. É essa intimidade que Deus deseja que nós venhamos ter com Ele. A gente não sabe que uma mãe, é interessante isso, nós somos homens, a gente não sabe dessa experiência, mas a mãe que coloca seu filho, sua filha, numa creche, está dentro de uma sala de aula, se seu filho chorar, ela sabe que o filho está chorando. Incrível. A mulher sabe. Pode ter 300 crianças, mas se o filho dela não chorar, ela fala, não, meu filho não está chorando. Mas se estiver chorando, ela vai saber. A gente precisa desenvolver essa habilidade de ter essa intimidade com o Senhor, entender Deus falando conosco, mas através das pessoas. Deus está usando pessoas ao nosso redor e essa sensibilidade, quando a gente adquire, para isso é necessário jejum, oração, intimidade com o Senhor, para que a gente possa estar desenvolvendo. E o Senhor espera isso de nós. Nós servimos um Deus relacional. E tem esse cuidado e esse desejo desse relacionamento mais estreito a cada dia. Deus estava em contato com Adão e Eva na viração do dia. Deus deseja isso de nós. Não devemos reclamar como discípulo do Senhor, primeiro porque ele revela a falta de confiança em Deus. Segundo, revela a falta de visão daquilo que Deus está preparando nas nossas vidas. Terceiro, revela o que? Nós não devemos porque traz grandes prejuízos para as nossas vidas. Quando a gente começa a escutar pessoas reclamando, não quero ir lá que é muito longe, é muito tarde, eu vou ter que andar muito. A gente vê um vídeo desse e a gente começa a parar para pensar, caramba, Deus tem nos dado tanto e muitas vezes a gente não aproveita o momento que Deus está nos dando. A saúde que nós temos, não conseguimos aproveitar a oportunidade e o benefício que temos de estar exercendo um papel na casa do Senhor, por exemplo. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Muitas pessoas reclamam, mas eu faço isso aqui na igreja. Eu falei, gente, se a gente for fiel naquilo que é pequeno, nas poucas coisas, Deus vai colocar a gente num lugar maior, mas precisa ser fiel. John Wesley fala que, nesse texto, que a natureza e o uso do maná, eles são descritos de maneira particular, para mostrar a grandeza do pecado porque eles estavam desprezando o alimento que eles tinham do contato com Deus direto durante o deserto. Deus estava falando com eles diretamente na pessoa do próprio Moisés, ou também quando eles estavam ali, a coluna de nuvem se manifestava, ou a coluna de fogo se manifestava no meio deles. E eles não tinham a consciência da grandeza que era Deus que estava com eles. Muitas vezes, no momento de dificuldade, nós não conseguimos, no momento de problemas, dificuldade. Aconteceu com aqueles viajantes no caminho de Emaús.
Jesus tinha sido acabado de ser crucificado. E eles andavam pelo caminho conversando a respeito dos últimos momentos da crucificação de Cristo e não reconheceram Jesus Cristo ao seu lado caminhando com eles. Muitas vezes os problemas nos tiram toda a atenção, ficamos muitas vezes desnorteados diante de uma situação, de uma notícia que chega e procura e traz para a gente muito descontrole, a gente não sabe o que vai fazer. E aí nessa hora a gente precisa saber que Deus tem preparado. A igreja é uma família que dá o suporte em muitos momentos de nossas vidas. Minha mãe ontem, estava conversando com minha mãe, e ela tem uma irmã que mora em São Paulo. Essa irmã da minha mãe, ela está com câncer, infelizmente, e ano passado eu estive lá visitando ela, eu e minha esposa, e o quadro está se agravando. Então ela não está na igreja, ela está sozinha, o marido já morreu, está brigando com a filha, volta e meia, e quando não, ela muitas vezes se sente sozinha. A igreja é um momento importante, um ambiente excelente para mantermos essa nossa relação de amizade, de conhecimento, de família da fé, um suportando o outro, dos momentos de dificuldade. Para isso, quando a gente reclama das situações, a gente traz sobre nós grande prejuízo, porque a gente deixa de aproveitar o momento que Deus está nos dando de oportunidade. Amados, nós não temos noção do que está acontecendo lá fora. Nós vivemos num país livre. Ano passado eu estava na Inglaterra e eu recebi uma afronta muito grande de um muçulmano. Minha mãe, quando foi para Israel, ela trouxe para mim uma camisa com um mapa de Israel. E essa camisa só tem um mapa, não tem falando nada de Jesus, comprei em Jerusalém, não podia ter nada escrito. Então só tem o nome das cidades e o mapa está aqui. Eu peguei, entrei no metrô de Londres, que eu estava indo para o curso, e o metrô de Londres ele é estreito, ele é pequenininho. Então você entra aqui, é daqui a aqui só, pequenininho. Eu fiquei parado numa porta, lendo o jornal, esperando passar, e do outro lado, na minha frente, ficou um paquistanês. Percebe pelo biotipo, pele da cor, tipo de cabelo, você percebe a maneira como a pessoa. E ele parou e olhou fixo para mim. E ficou olhando para minha camisa, olhando para o meu rosto, olhando para minha camisa, olhando para o meu rosto, o tempo todo na viagem. Quando eu cheguei no curso, a minha professora era judia, Liberty, o nome dela. Aí eu expliquei a situação que eu tinha passado dentro isso no horário da manhã, que eu tinha passado. Aí ela virou para mim e falou, olha, infelizmente aqui na Inglaterra nós temos um problema muito sério dos muçulmanos. Os muçulmanos hoje, eles são 1/6 da população, mas eles estão tão unidos que eles já conseguiram botar quase 10 prefeitos muçulmanos. Então, Londres, Oxford, Birmingham, Leeds, tem algumas outras cidades. Por que eles se juntam? Porque eles conseguem trazer benefícios para eles próprios. Então, na rua que eu morava, onde eu estava, ela tinha Sharia, que é um tribunal islâmico. Nós tínhamos 3 mesquitas, tinham 2 creches só para muçulmanos, comida halal, comida sagrada, ou seja, eles estão vindo aqui no Brasil, a grande comunidade muçulmana que fica no Paraná, eles são muito fortes, muito presentes lá. E a gente não tem noção da liberdade que nós temos para pregar o Evangelho. Tem 2 vídeos que circulam na internet hoje de homens que estavam pregando nas ruas de Londres, e a polícia chegou, abordou ele e falou: você não pode, porque você está sendo uma afronta para os muçulmanos. Um senhor com a Bíblia aos braços pregando na estação, no sul de Londres. Ele foi proibido. O outro foi em Bristol. Esse aí foi processado. Então, 2 vídeos, depois eu consigo colocar no grupo da igreja para vocês verem a que ponto que estamos chegando. E nós aqui temos a liberdade de pregar o Evangelho. E muitas vezes nós não vamos. Estou cansado, não vai dar nada de que eu tenho para descansar. Mas tem que ter noção de que a pregação do Evangelho não se faz somente no lugar, mas por onde passar a gente tem que deixar Deus nos usar para falar do Evangelho. Quando a gente tem noção, como discípulo do Senhor, não devemos reclamar, porque revela a falta de confiança em Deus, revela a falta de visão dos planos de Deus, revela
traz para nós grandes prejuízos, porque deixamos de nos beneficiar daquilo que Deus está nos proporcionando ao nosso redor, dia após dia, revela também, quarto e último, revela a própria ingratidão. Amados, ser ingrato é muito ruim. Ser ingrato é a pior coisa que tem. Eu trabalhei em Angola com o dono da empresa que eu trabalhei, ele é brasileiro, é um dos sócios brasileiros, ele sofre de uma doença chamada distilia. Distilia é uma doença conhecida como uma doença do mau humor. É tratado com a psiquiatria, tem medicamentos para ajudar, mas nada que você possa fazer de bem, ele vai elogiar. Sempre reclamando, não, que errado que fez isso. É horrível trabalhar com uma pessoa que é distímica, uma pessoa que sofre desse mal, uma pessoa ingrata. Hoje nós levantamos, quantas vezes hoje nos agradecemos a Deus pelo ar que respiramos? A filha do presidente do Santander, na Espanha, ela publicou no dia que o pai dela morreu por Covid, falou o seguinte: meu pai, com dinheiro conseguiu conquistar tudo, conseguiu comprar tudo que ele queria. A única coisa que ele não conseguiu comprar foi o ar, que é de graça. Morreu ali na falta de ar, precisando de uma ventilação mecânica, de uma coisa que é de graça. Quantas vezes nós agradecemos a Deus pelo ar que Ele nos deu, por esse sol maravilhoso? A gente tem um sol todo dia, o dia todo. Na Europa, fiquei 3 meses lá, 3 dias de sol somente. É horrível, é terrível, leva as pessoas, por isso que há alto índice de depressão na Europa. Alto índice de depressão. A saúde mental na Inglaterra é uma das melhores do mundo, exatamente pelo alto grau de depressão, de suicídios que acontecem por causa disso. Nós vemos nesse caso aqui da ingratidão, isso revela em nós um desejo de que nós temos a oportunidade hoje de servir a Deus com liberalidade. Joseph Benson, um teólogo metodista britânico do século XVIII, ele afirma: os filhos de Israel também choraram novamente. Isto é, eles novamente reclamaram e murmuraram que Deus os havia visitado recentemente com tais marcas terríveis, mandando fogo, de seu desagrado, embora a sua relação especial de obrigação para com Deus houvesse impedido essa relação que eles tinham. E aí ele comenta um bispo anglicano do século anterior, do século XVII, Richard Kidder, e ele fala: observa com justiça que seu pecado foi muito agravado nas seguintes pontos. Primeiro, porque eles declararam a sua desconfiança no poder e na providência de Deus, dos quais tiveram tanta grande experiência. Eles tinham um contato com Deus maravilhoso. Segundo, eles desprezaram Deus e as suas misericórdias anteriores. Terceiro, eles cobiçaram e desejaram a carne, quando eles próprios tinham muito gado. Muitas vezes nós estamos reclamando de barriga cheia. Muitas vezes não reconhecemos a bênção que é ter uma igreja que a gente pode se reunir para congregar. E nos países está sendo proibido. Tem um amigo meu que está morando na Tailândia hoje, Tailândia é um país muçulmano. Ele é missionário da Jocum, filho de pastor metodista. Está morando lá, o Tiago, e ele foi com a esposa e está com a filhinha. A filhinha dele está grávida de novo. E eles estão fazendo um trabalho no meio dos muçulmanos. Ele trabalha especificamente com budistas. E ele fala que a gente tem a oportunidade de servir a Deus com tanta liberalidade lá. Eles têm que se encontrar em lugares fechados, para ser descobertos. Existe um vídeo na internet, irmão Mehdi, M-E-H-D-I. Ele mora no Brasil, marroquino. Ele se converteu lendo o livro de Lucas. E ele, depois da sua conversão, ele teve que sair do esposo de casa e não pode voltar. Mora aqui no Brasil, então não sei onde ele mora. Ele dá o testemunho dele, vários deles você escuta. Ele falando: a gente viajava 200 quilômetros para encontrar uma igreja oculta lá. No curso que eu estava fazendo, no horário da tarde,
tinha uma iraquiana. Quando ela olhou para a minha camisa, ela ficou olhando para a minha camisa, olhando para mim. Naquele dia ela não conversou comigo. Igual o primeiro dia de aula. Era uma iraquiana, uma iraniana, uma turca e uma japonesa. Na minha turma. No dia seguinte, a iraquiana, que eu fui com outra camisa, ela virou para mim e falou assim: você não tem noção do quanto essa camisa nos agride diante de relações complexas. E ela foi me explicando como é que é a questão do conflito em função da terra prometida na região da Cisjordânia. Ou seja, a gente tem um país maravilhoso que tem a liberdade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, de viver sabendo que Deus tem dado para nós um país maravilhoso com todas as bênçãos, e muitas vezes a gente reclama por causa do tempo, porque está chovendo demais, porque está calor demais, porque está frio demais. Infelizmente, a gente tem que ter um cuidado com o que a gente fala. Uma palavra de ordem é contentamento. Romanos 8, 28, é uma passagem que todos nós conhecemos. É uma passagem que nos diz que o quanto Paulo, ele não conhecia a igreja de Roma, mas ele orientou a igreja de Roma com essa frase. Ele falou: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está passando por esse problema? Agradeça a Deus, porque Deus está no controle. Sabendo que Deus tem preparando tudo. Hoje você está olhando, pensando que as coisas estão dando errado, não é. É Deus que está dando a direção na sua vida. E na faculdade, eu tive uma experiência exatamente como essa. Eu fui entregar o meu plano de estudo, rejeitou a primeira vez. Me entreguei a segunda vez, o plano de estudo rejeitou. Me entreguei a terceira vez, o plano de estudo rejeitou de novo. Eu fui conversando com o coordenador do curso. Professor, o que está acontecendo aqui? Meu plano de estudo foi rejeitado, eu não consigo, preciso cursar o último período do curso. Ele olhou: você fez essa matéria? Fiz. Eu fiz no outro curso, fiz na outra faculdade, então você já está aprovado. Quando eu olhei assim, eu falei: caramba! Ou seja, Deus estava mostrando que o caminho não era aquele, é para aquele outro lado. Se a gente reclama, a gente acaba perdendo a oportunidade e não agradece a Deus pelos bens, pelas bênçãos que Ele derrama sobre nossas vidas. Para encerrar, coloca a foto do Casey McAllister, agora, ele com a sua família. Enquanto ele está achando a foto, Casey McAllister, ele hoje anda pelos Estados Unidos fazendo palestras a respeito da sua condição e do quanto ele, junto com a sua família, ele tem visto o quanto ele é feliz a despeito da sua condição. Bota aí, pode colocar. Isso. Abre a tela. Está com a tela toda? Isso. Sabendo que tem um filho também cadeirante, como ele. Ele 5 filhos, a esposa, e eles viajam os Estados Unidos, ele competindo, e ele competindo nessas provas de desafio que tem, e ele testemunhando no quanto ele serve de instrumento de inspiração para muitas pessoas que estão desanimadas, com depressão, sofrendo com as dificuldades. Da mesma forma que a gente vê que ele não reclamou da vida, pelo contrário, em função da sua condição limitada, ele colocou isso como um desafio e seguiu em frente. Na nossa caminhada cristã acontece a mesma coisa. Tem muita gente ao nosso lado reclamando da igreja, das circunstâncias, dos momentos difíceis, mas a nossa caminhada cristã, a gente aprende no livro de Números, nós não devemos reclamar. Primeiro, porque o discípulo ele não deve reclamar porque revela falta de confiança em Deus. O discípulo não deve reclamar porque revela falta de visão. O discípulo não deve reclamar porque traz grande prejuízo para nós mesmos. E por último, não devemos reclamar porque demonstra a ingratidão em função daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei se você tem visto e ouvido pessoas reclamarem da vida. Eu não sei se você tem muitas vezes questionado, reclamado de circunstâncias que têm acontecido. Esse é o momento que o Senhor se separa para que nós venhamos a colocar as nossas vidas diante do Senhor.
seus olhos e faça uma reflexão sobre a sua vida, se isso tem sido uma dificuldade na caminhada cristã. Deus eterno, nesta noite estamos aqui, ó Pai, e através do livro de Números nós podemos aprender como é nocivo reclamar, murmurar das circunstâncias, de pessoas, dos momentos que estamos vivendo. Isso não é bom para nós, não é bom para o teu reino, Senhor, e como teus servos. Nós não queremos continuar reclamando, Senhor, porque isso vai revelar a falta de confiança naquele que pode tudo em nós. Senhor, não dá-nos, ó Pai, a oportunidade de demonstrarmos ser luz do mundo e sal da terra. Não deixe que nós venhamos a reclamar, porque isso vai revelar a falta de visão. O teu plano é maior, teus objetivos para com as nossas vidas são maiores. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem falar aos nossos corações a cada momento, a cada instante. Dá-nos, ó Pai Santo, a certeza de que nos momentos, mesmo nos momentos difíceis, tu tens o cuidado de nos sustentar. Nós sabemos que reclamar traz grandes prejuízos para nós mesmos, além de demonstrar uma ingratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, capacita-nos, que ao longo dessa semana nós possamos ter em mente que reclamar não deve fazer parte das nossas vidas. Murmurar não deve estar nos nossos lábios. Nós devemos ter uma postura de servos, discípulos, na certeza que tudo tem estado ao teu controle e tudo está em tuas mãos. Por isso nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, na certeza que tu tens dado a nós, ó Pai, tudo aquilo que nós necessitamos para continuar essa jornada, pois a volta de Cristo está próxima, Senhor. Leva-nos em paz para as nossas casas. Dá uma semana cheia da tua graça, da tua unção, da tua bênção, que possamos desfrutar ao longo dessa semana de inúmeras oportunidades para que possamos testemunhar do teu amor, possamos testemunhar da tua graça sobre nós, que possamos ser gratos a ti por tudo, Senhor. Dá-nos a oportunidade de ser grato, dá-nos o espírito de gratidão, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Fica de pé para receber a bênção do Senhor. Que a graça do Deus Filho uno, o amor do Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui